Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre um espírito recém-desencarnado. Ele pode procurar ajuda nos sonhos? Nós vamos explicar um pouco sobre esse tema, tá? Então, só um esclarecimento bem rápido sobre alma e espírito. Nós costumamos falar que alma é quando ela ainda está presa no corpo, encarnado, tá? Um corpo ainda vivo. E chamamos de espírito quando esse corpo ele faleceu. Então, o espírito ele fica livre. É um espírito desencarnado, tá? Essa é uma explicação bem básica sobre alma e espírito. Alma quando ainda o corpo está vivo. Espírito quando ele se desprende do corpo porque o corpo faleceu. Então aí nós damos o nome de espírito. Nós vamos falar isso de uma forma bem básica, como eu sempre falo para vocês, não adianta eu pegar aqui e um monte de livros e um monte de palavras difíceis para tentar encher linguiça para o vídeo ficar grande, tá? Não, nós vamos falar de em termos práticos sobre isso, do que realmente acontece, baseado em relatos de muitas pessoas, ok? Então, vamos lá. Geralmente, quando um espírito ele se desprende de um corpo, tá? Então vamos colocar o corpo deitado aqui, porque ele faleceu. E aqui o espírito, ok? Geralmente, quando isso ocorre, a princípio ele fica ainda preso em nosso plano em relação aos seus comportamentos, em relação aos seus apegos que ele tinha ainda ainda vivo. Esses apegos são os familiares, tá? Esses apegos podem ser vícios, esses apegos podem ser questões pendentes e alguns outros, mas vamos citar esses três só para vocês terem uma ideia. Então, em razão de alguns apegos, o espírito ele ainda fica preso em nosso plano. A palavra preso não é propriamente dita, mas ele fica de alguma forma com algum elo de ligação, tá? Vamos fazer de conta que esses pontinhos tracilhados são elos de ligação. E assim que o espírito ele desencarna, às vezes ele não sabe o que está se passando. Ele nem sabe que o corpo, matéria dele, morreu, tá? Que agora está se decompondo. Então, em razão disso, ele pode ficar desesperado, ele pode ficar em revolta, mais precisamente em revolta, tá? Claro que existem as exceções, aonde espíritos recém-desencarnados já estão bem mais preparados que outros, eles entendem perfeitamente o que está acontecendo, aonde eles estão, às vezes eles só se despedem de alguns familiares para poder seguir para alguma colônia ou alguma egrégora espiritual, tá? Mas a maioria eles ficam em revolta no sentido do quê? No sentido do que não está desculpa, no sentido de não estar sabendo o que está acontecendo naquele momento. Então, eles tentam procurar alguns familiares, eles sentem falta de alguns vícios que tinham, algumas questões pendentes que geram preocupações, tá? Sentimentos de preocupações fazem ele também ficar
com alguns elos de ligação na matéria. O que acontece com relação a isso? Geralmente ele vai procurar os familiares, pessoas conhecidas. Isso mesmo acordados. Só que acordado, a gente não presta atenção em nada. Principalmente em termos espirituais, nós temos os nossos trabalhos, nós temos os nossos deveres, os nossos afazeres. Então a gente se foca nisso e vai fazendo. Então não paramos em si para fazer que seja uma pequena oração, uma pequena meditação, onde poderíamos sentir o pedido de ajuda, de esclarecimento do que está acontecendo com esse espírito. Então, onde vai se suceder esse pedido de socorro e de ajuda dele, tá? Nos nossos sonhos. Os nossos sonhos, ele também trata da atividade do nosso espírito. Ele não é só em termos de questões mentais, de processos mentais, não. Ele também não há como desassociar a espiritualidade dos nossos sonhos. Não há como separar essa independência espiritual que nós temos quando o nosso corpo descansa, repousa através do sono, do mundo dos sonhos, do mundo, sabe, de entender esse lado, essa atmosfera. Então o que acontece? Esse espírito recém-desencarnado, ele vai procurar ajuda. E isso fica mais evidente em nossos sonhos. Então o que eu quero que vocês entendam é assim. Não é que ele vai buscar ajuda somente quando estamos dormindo. Não, é porque acordado geralmente não prestamos atenção que ele está fazendo isso. Não temos tempo para nada nos dias corridos de hoje. Então vai ficar mais evidente quando estamos dormindo nos nossos sonhos, aonde também há a atividade do nosso próprio espírito, no caso da nossa alma. Então, nos sonhos ele vai procurar essa ajuda, ele vai procurar de alguma forma entender o que está acontecendo e ele vai atrás dos rostos mais familiares que ele tem. Desculpa. É por isso que quando uma pessoa um espírito desencarna, quando uma pessoa morre, falece, muitos familiares sonham com ela, tá? Mesmo às vezes sem saber que essa pessoa faleceu, eles têm sonho dessas pessoas indo visitar eles. Daí no outro dia eles sabem, não, fulano faleceu. Ele falou, nossa, teve no meu sonho hoje. Tá? Por isso que isso ocorre. Porque ele está precisando de algum tipo de ajuda. E ele vai procurar principalmente os familiares. Tá? Para tentar entender. É como se alguém está se afogando. Ele tenta de toda forma achar um galho, alguém que possa tirar da água ali, senão ele vai submergir. É a mesma coisa, ele está no plano espiritual, não sabe o que está acontecendo e fica mais evidente esse pedido de ajuda no sono. Por isso que muitos familiares sonham com o espírito, tá? Quando eles são recém-desencarnados. E o que vão sonhar? Às vezes os familiares eles vão perceber os sentimentos desse espírito que ele ainda carrega. Ele vai carregar tudo aquilo que ele era em vida, tá? O que ele sofreu, como ele cresceu, se ele tem algum trauma, vai carregar com ele. E nos sonhos, esses familiares podem sentir tudo isso que aquele espírito está carregando. Às vezes esse espírito foi um ferreiro em vida, então no sonho você pode até sonhar que ele estava ali trabalhando com as ferragens na oficina dele, se é um mecânico trabalhando na mecânica. Por quê? Porque esse sentimento vai estar acompanhando todas essas informações que ele tinha em vida, vai estar acompanhando ele nesse espírito, tá? E aí você no sonho pode sentir tudo isso. E eles recebem ajuda nos sonhos? Sim, eles recebem de alguns familiares. Eles recebem, entendimento, mesmo que você não sonhe que está ajudando eles. Desculpa. Mesmo que você não sonhe que está ajudando eles, mas de uma forma ou de outra há trocas de fluidos espirituais, eles começam a compreender através dessas visitas que eles fazem. Eles podem visitar outras pessoas também? Podem, que nem são familiares, às vezes nem contato tinha, mas eles podem sentir que essas pessoas têm uma sensibilidade mais aflorada para o mundo espiritual e eles podem procurar essas pessoas. Então, não precisa ser familiar
do espírito para ajudar um espírito desencarnado. Pode ser uma pessoa que tem uma sensibilidade maior com relação ao mundo espiritual. E daí, esse espírito ele vai sentir isso e vai procurar essa pessoa durante o sono, tá? Então, muitas vezes, muitos sonos que nós temos com pessoas que nós nem conhecemos, com as atividades delas, com o que elas sofreram, às vezes são espíritos recém-desencarnados procurando nossa ajuda durante o sono, tá? Então, isso pode acontecer também. Eu sei que muitas pessoas, eles não têm esse entendimento do mundo espiritual, eles acham que esse desprendimento de espírito, desencarnação, isso não faz parte, como não faz parte da religião deles, eles não compreendem, eu entendo, eu compreendo muito bem o seu ponto de vista. Eu só peço que, se você não concorda, só procure nos comentários ali, não deixar frases ofensivas, nada com relação a isso, tá? Respeite quem, aceite quem estuda isso. Então, esses espíritos, eles podem realmente procurar outras pessoas no sono delas com relação a pedir ajuda, procurar ajuda. E geralmente depois que elas são ajudadas, tá, eles compreendem esse processo, essa revolta, essa não compreensão, ela vai passando, ela vai sumindo, e o que que acontece? Daí ele pode seguir em frente nesse outro plano espiritual em que se encontra agora, e ali vai ser uma outra etapa, uma outra jornada da vida dela, tá? O que eu quero que vocês entendam é isso, que esses espíritos recém-desencarnados, eles realmente podem pedir ajuda nos sonos, nos sonhos, tá? Em nossos sonhos. Pode ser com os familiares, pode não ser com o familiar, pode ser com pessoas que tenham mais sensibilidade ao mundo espiritual e que de uma forma ou outra pode passar algo para eles para ajudar nesse processo em que eles estão atravessando, tá? No processo de desapego da matéria. Com relação aos espíritos que têm muitos vícios, questões muito pendentes, esse processo ele pode demorar mais. É por isso que nós temos que ter uma noção de ter uma vida meio reta aqui nesse plano na matéria, para que posterior a isso no outro plano nós não acabamos por sofrer mais do que aqui nesse plano, tá? Nós temos que ter uma preparação. É por isso que hoje em dia muitas pessoas estão entendendo isso, estão procurando compreender, saber e orientando outras pessoas com relação a uma preparação para o plano posterior a esse, tá? De compreender que vícios, questões pendentes, briga entre familiares, não compensa, não vale nada. Você sofre aqui e você vai sofrer depois, tá? Só mais uma coisa, o sentimento que mais corrói esse espírito, esse recém-desencarnado, é a saudade, porque ele começa a perceber que ele não vai ter mais aquelas companhias que ele tinha quando aqui na matéria. E esse sentimento ele queima como fogo, ele queima mesmo dentro do peito, dentro desses espíritos recém-desencarnados, e aquilo ali, o sentimento é muito forte, é muito dolorido para eles, e isso também leva um tempo para eles superar isso, tá? Como eu falei para vocês, existem espíritos, mesmo recém-desencarnados, que eles têm um entendimento maior, eles são até mais evoluídos, e aí esse processo ele é bem breve, ele é abreviado. Ele visita os familiares, ele entende que de certa forma eles vão ficar bem, e de um modo, de outro, ele pode ajudar da onde ele está, e aí ele segue com mais facilidade a outro plano, a outra etapa, a jornada da sua vida. Mas geralmente acontece esse processo de desapego aqui. Então provavelmente ele vai aparecer no sonho das pessoas, tá? Principalmente dos familiares. E se ele não conseguir ajuda suficiente através dos familiares, ele vai procurar ajuda com relação a outras pessoas que ele mesmo não conhece, mas que essas pessoas têm uma sensibilidade maior ao mundo espiritual, tá? Eu tentei explicar para vocês de uma forma bem básica, de um jeito bem fácil, que vocês entendessem perfeitamente como esse processo se dá.
Se você tem alguma dúvida, algum questionamento sobre isso, deixa nos comentários desse vídeo aqui, que nós vamos estar procurando tirar a sua dúvida, sanar essas dúvidas que você tem. Eu vou colocar na descrição desse vídeo um estudo sobre o processo de desapego da matéria com relação a espíritos desencarnados, para vocês compreenderem um pouquinho melhor do que está aqui explicado, mas uma forma mais fácil também de entendimento, tá? Como eu disse para vocês, qualquer dúvida deixa lá nos comentários, eu vou estar explicando isso para vocês. Então assim, ó, não é para terem medo quando isso acontece, não é para ficar abismado, assustado, é um processo natural. Espírito é energia, energia não se acaba, ela apenas muda de lugar, tá? Então não fique, isso é sobrenatural, não, isso é explicável. A espiritualidade hoje está aumentando e muito, alguns cursos até de medicina estão colocando a matéria espiritualidade em seus currículos para os seus médicos entenderem perfeitamente o que a família passa e o que os parentes podem passar e compreenderem melhor com relação a esse relacionamento entre corpo, alma e espírito, tá? Eu acho que era isso o que nós tínhamos para falar sobre essa questão. Desculpa. Desculpa, eu tô com essa tosse assim porque eu tô gravando os vídeos todo dia e minha voz tá, chega esse horário, ela tá um pouco já desgastada, por isso que dá essas irritações, porque eu falo muito também, tá? Então, qualquer coisa, deixa ali nos comentários sua dúvida, dá uma olhada na descrição desse vídeo, o estudo que eu vou deixar ali, e espero que tenham gostado, tá bom? Tenham bons sonhos, Deus abençoe e até o próximo vídeo, tchau!